Agora a gente volta a falar de economia porque o mercado ele reagiu muito mal ao discurso do presidente Lula sobre responsabilidade fiscal. Na quinta-feira, as falas do presidente eleito, fizeram com que o Ibovespa despencasse e o dólar disparasse. Vamos falar mais sobre esse assunto com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que gentilmente vai participar aqui conosco neste sábado na CNN. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado por estar com a gente, Maílson. Bom dia, Renan. Bom dia, Tainá. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Maílson, acho que a primeira questão que a gente tem que abordar com relação aos discursos de Lula, ele é enfático em dizer que o mercado está muito sensível e, por outro lado, a gente tem a posição do mercado também que vem reagindo muito mal a essas falas. O que a gente consegue entender? Qual é a análise que o senhor pode trazer para a gente? Olha, Renan, o mercado reagiu ao discurso irresponsável, populista do presidente Lula, né? As declarações dele de que não vai ter teto de gasto, ironizando essa história de estabilidade fiscal. No dia anterior, ele usou um velho aforisma do PT, também equivocado, é de que educação não é gasto, educação é investimento, né? Isso aí, desculpe com todo respeito, é uma estupidez, não é? Porque gasto é gasto. O rótulo de um gasto não muda a sua natureza. Porque se você olhar, qual é a preocupação que deve ter o administrador público em questão de finanças públicas? É fazer com que a execução orçamentária, os compromissos do governo, os programas oficiais, os programas sociais, eles impactem de maneira controlada a dívida pública. A dívida pública e sua relação com o PIB é o indicador mais observado pelos investidores, porque ele reflete, né, digamos assim, a solvência do setor público. Porque como é que funciona? Se você tem gasto em educação, não importa se ele é investimento, é custeio, é um gasto. E ele vai impactar o caixa do Tesouro. Se não tiver recursos fiscais para isso, o governo vai ter que se endividar. Mais endividamento, isso se sustenta durante um certo tempo. Vai chegar um momento em que a percepção será de que a expansão da dívida pública tomou uma trajetória tão insustentável que em algum momento o governo vai ficar impossibilitado de pagar o principal e os encargos financeiros da dívida. É disso que se trata, tá certo? O mercado não é uma entidade, não. O mercado é um conjunto de pessoas que gerem recursos, se preocupa com os riscos, acompanha o desempenho macroeconômico do país, olha e vê o que os governos dizem, qual é a sua mensagem, ela é responsável ou é irresponsável? E a mensagem do Lula na quinta-feira foi totalmente irresponsável, né? Ele voltou ao velho discurso arcaico do PT, que não observa uma questão básica de finanças, que é a restrição orçamentária. O que é a restrição orçamentária? É a mensagem de que há limites para o gasto. O governo, o fato de chamar a educação de investimento, não elimina essa característica. O gasto impacta o endividamento público se não for financiado com receitas permanentes do Tesouro Nacional. Portanto, Lula ele achou estranho que o mercado reagisse, que estava nervoso, mas estava mesmo. E o mercado tinha razão para estar nervoso, porque um político que acaba de se eleger presidente, que paradoxalmente fala em responsabilidade fiscal, emite uma série de opiniões desastrosas. E a reação do PT foi pior ainda. A reação do PT é de que, da presidente Gleisi Hoffmann, não, isso foi um movimento especulativo ruim para o país. Não foi movimento especulativo, não. Foi o mercado reagindo ao risco de perda de dinheiro pelos que compram papéis do Tesouro. Ministro, Tainá Farfan falando agora com o senhor direto de Brasília. Eu queria saber do senhor se é possível encontrar um meio termo, né? Lula disse nesse discurso que teve essa reação negativa do mercado, ele questionou por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país. Eu quero saber, na sua avaliação, se é possível a gente encontrar um meio termo entre garantir a responsabilidade fiscal e também essas garantias sociais.
Olha, esse deve ser o objetivo de qualquer política econômica, né? Todo mundo, eu não vejo exceção, é favorável a políticas sociais direcionadas aos menos favorecidos. É preciso dar-lhe condições não apenas de sobrevivência, mas de acesso à educação, acesso a uma boa residência, ao transporte e assim por diante. Agora, se você faz isso sem teto de gasto, reclassificando as despesas porque elas são para a educação e descuidando do seu impacto na dívida, isso vai contra os pobres, porque o descontrole fiscal gera uma queda de confiança. A queda de confiança implica, normalmente, fuga de capitais no Brasil para imóveis e outros ativos reais, e com o investidor estrangeiro vai lá para fora. Isso tudo impacta não só os preços, mas a taxa de câmbio. E a taxa de câmbio tem influência nos preços que são comercializados no exterior, particularmente as commodities. Então, em última instância, se o discurso for no sentido de que nós não vamos nos preocupar com a responsabilidade fiscal, mas vamos gastar fora dos controles, aí isso gera inflação. E a inflação prejudica o crescimento e afeta o emprego. E o pobre sofre duramente. Primeiro, porque a renda dele é corroída pela inflação. Segundo, porque ele pode perder o emprego. Então, não há contradição entre política social e responsabilidade fiscal. Ambas têm que ser feitas com responsabilidade, bem desenhadas, bem executadas e sempre a preocupação de emitir o sinal de que a política fiscal é responsável, não haverá perda de controle do endividamento público. É bom lembrar que o Brasil já está numa situação de endividamento público que é a mais alta dos países emergentes. O Brasil deve ir este ano, de 2003, para uma relação entre a dívida e o PIB da ordem de 80% a 82%. O padrão mundial é 67% entre os países emergentes, né? Só tem 2 países que têm dívida parecida com o Brasil, Líbia e Egito, né? Se você olhar aqui na América Latina, é 50, 60, não é perto de 90, como é o caso do Brasil. Mais uma razão para o próximo presidente, o presidente eleito, ser responsável, ponderado. Aliás, eu acho que ele deveria parar de falar sobre isso, porque a interpretação de muitos é que esse discurso do PT arcaico que o Lula está fazendo, ele se destina a contentar as alas do PT que acreditam nisso e que estão incomodadas com o protagonismo do Alckmin e a presença dos pais do Real no grupo de transição, estão preocupados, reclamando que não tem acesso à informação. Então o Lula está dando um recado para eles: fica quieto que nós vamos fazer o que vocês pensam. É isso. Mas tem que ter cuidado para isso não reverberar negativamente na própria confiança que o mercado deve ter e de que o Lula precisará para executar políticas públicas que permitam a ele fazer um bom governo, inclusive para beneficiar os pobres. Inflação, deixa-me repetir, prejudica pobre, beneficia rico, porque rico sabe se defender da inflação e até ganha com ela. Ministro, vou chamar aqui para se juntar ao nosso time nessa conversa a Basília Rodrigues. Ela tem uma pergunta para o senhor. Oi, ministro, tudo bem? Bom dia, obrigada por ter aceitado aí o nosso convite de entrevista. Na conta aqui da Esplanada, a gente está esperando um aumento do número de ministérios, então algo chegando a pelo menos 33 pastas. Eu queria saber, o senhor como um ex-ministro, conhecedor das contas públicas, como que o senhor explica isso para a gente? Ter mais ministério em um governo aumenta o gasto público ou é algo justificável, necessário do ponto de vista administrativo? A própria pasta do Ministério da Economia poderá voltar a ser 2 ou 3, se dividindo em fazenda, planejamento, desenvolvimento, indústria e comércio. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente se a economia hoje, do jeito que está, trabalha melhor como um superministério ou é mais fácil fazer essa divisão de tarefas em diferentes pastas e se o aumento do número de pastas não acaba aumentando também os gastos públicos. É justificável? Olha, certamente aumenta, Basília, mas é relativamente pequeno o impacto disso no orçamento da União, né? Primeiro porque grande parte dessas pastas são ocupadas por funcionários públicos, estáveis, portanto eles já custam para o Estado.
Segundo, porque o que acresce de gasto, calcular um aluguel, um custo administrativo maior e os postos de direção e assessoramento. O próprio ministro, o seu secretário executivo, os assessores, o chefe de gabinete. No cômputo, relativamente ao gasto total, isso tem um impacto insignificante, na minha avaliação. Tá? Por outro lado, eu acho que essa história do superministério foi um equívoco. Eu escrevi contra essa ideia do ministro Paulo Guedes de ter 5 pastas sob seu comando. Não é? Ele confundiu quantidade com qualidade. Poder não vem de você ter 5 pastas sob seu comando. Inclusive, uma delas, que nunca fez sentido estar sob a órbita da equipe econômica, que é o Ministério do Trabalho. Né? Isso tudo gera um problema de congestionamento, o ministro não consegue falar com seus assessores, não é? Porque o ministro da Fazenda ele dá chamada a toda hora para conversar com o presidente, para ter reuniões de conselhos, a vir para os grandes centros discutir com empresários, com banqueiros, para ir ao Washington participar da reunião do Fundo Monetário, para ir para reuniões do Grupo do 20. Né? Ele fica sem capacidade de dialogar de maneira adequada com todo a sua assessoria. Portanto, eu acho que é muito razoável essa ideia que está circulando, que vai voltar, né, à configuração original da área econômica, fazenda, planejamento, indústria e comércio, agricultura. Né? Outra coisa, isso já tinha dado errado na época do Collor. Né? A ministra Dilma teve... Dilma não, desculpa. Como é o nome dela? A ministra da Economia do Collor, Zélia Cardoso de Mello. Ela colocou 4 ministérios sob seu comando. Né? O Guedes foi mais longe. Outra coisa interessante, um dos ministros mais poderosos do Brasil, na época da ditadura, foi o Delfim Neto. Né? E ele só foi ministro da Fazenda. Portanto, o poder não depende da quantidade, mas da qualidade do relacionamento, da capacidade que o ministro tenha de mobilizar apoio no Congresso, da confiança que o presidente tenha nele, né? Não tem nada a ver com quantidade. Agora, deixa eu comentar uma outra coisa interessante que está circulando aí, que eu acho muito preocupante, é essa história de tirar do teto de gastos o programa Bolsa Família. Isso é um grande equívoco. Isso desmoraliza a ideia do teto de gastos. O teto de gastos, que foi adotado não apenas no Brasil, mas por outros países, ele constitui uma medida heróica. Quando os outros mecanismos não foram suficientes para interromper uma trajetória explosiva da dívida. Como é que a gente fez aqui no Brasil? A Constituição de 88 multiplicou por muitos gastos do setor público. No governo Fernando Henrique, governo do PT, Lula e Dilma, aumentou-se muito o salário mínimo. O salário mínimo aumentou 170% acima da inflação. E como ele reajusta 3 de cada 4 benefícios previdenciários, os gastos da Previdência explodiram. O Brasil gastava 4% do PIB em educação em 87, vai gastar 14% atualmente. E qual é a ideia do teto? Vamos dizer assim, é uma medida extrema para levar uma reflexão, de fazer, revisar prioridades. E a literatura internacional diz que pode haver exceções. As exceções, também chamada cláusula de escape, é para gastos emergenciais, imprevisíveis e cuja realização ele pode impactar negativamente a execução orçamentária. E essa característica está no teto de gastos. Por exemplo, não se computam para efeito do teto os gastos da Justiça Eleitoral, os gastos com capitalização de empresas estatais, poderiam contar os precatórios, que é outra despesa imprevisível, mas o gasto do Bolsa Família trata-se de um programa que já funciona há mais de 20 anos, todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe que tem o gasto, esse gasto é previsível e, portanto, excluí-lo do teto é desmoralizar a ideia. Isso vai pegar muito mal nas avaliações do mercado. E pior, eles querem que fique fora do teto 4 anos, durante todo o período do Lula. Eu diria que os assessores econômicos do presidente deveriam pensar melhor nessa ideia que vai ter repercussão muito negativa, porque ela é equivocada e ela não é necessária.
Ministro, o Banco Interamericano de Desenvolvimento soltou um comunicado informando que as eleições para a presidência do órgão elas estão marcadas para o próximo dia 20 e o candidato do Brasil vai ser o ex-presidente do Banco Central, o Ilan Goldfein. O senhor acredita que o nome de Ilan seja um bom nome e a gente pode entender como uma interferência de Manteiga pode passar alguma mensagem de desentendimento interno para os membros do banco ou não? Olha, em primeiro lugar, é péssima essa atitude que foi adotada por líderes do PT, particularmente a presidente do partido, pedindo que o BID adie uma decisão sobre a escolha do Ilan, né? Isso é, na verdade, uma interferência indevida, né? O Brasil tem o direito de indicar uma pessoa para esse cargo. Não, havia um acordo no passado que nem o Brasil nem os Estados Unidos indicavam pessoas para esse cargo, né? Esse acordo foi violado pelo próprio Estados Unidos, pelo Trump, quando indicou um americano cubano para ser o presidente do BID. Então acabou esse acordo e, portanto, o Brasil tem todo o direito de ter o seu primeiro brasileiro dirigindo o BID. Segundo lugar, o Ilan é uma figura conhecida no Brasil. Ele foi diretor do Banco Central no governo Lula. Ele começou no governo Fernando Henrique e continuou depois da transição, né? É um economista respeitadíssimo no Brasil, respeitadíssimo nas instituições multilaterais. De modo que eu acho que é uma honra para o Brasil e é uma vantagem para o BID ter na sua presidência um economista com as qualificações de experiência, de conhecimento teórico, acadêmico, né, de trânsito nas instituições multinacionais. Ele atualmente é diretor do FMI. Portanto, eu acho que o BID não vai ligar para esse apelo da Gleisi Hoffmann. E espero que o PT não faça, né, a bobagem, né, de tentar interferir para... Porque o que ele está dizendo, eu vou querer o meu candidato do PT. Não é? Isso é muito ruim, é um sinal ruim. Portanto, eu estou informado que alguns emissários estão tão preocupados com esse gesto sem... mal pensado, né, de tentativa de interferir na decisão do BID, pessoas estão chegando a Lula para dizer, olha, presidente, manda esse pessoal calar, né? Vamos eleger o Ilan, porque o Ilan, ele não pertence a partido, ele está qualificado pela sua experiência, tanto no setor público como no setor privado. Deixa-me repetir, é um nome respeitado internacionalmente e, portanto, o certo é elegê-lo como é a regra do jogo. Ministro, eu tenho só mais um ponto que eu queria questionar para o senhor, voltando na resposta anterior do senhor, que é em relação a excepcionalizar do teto de gastos todo o valor do Auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado de Bolsa Família. O senhor falou que é contrário a essa solução, mas como garantir todas essas promessas do novo governo, digamos assim, dentro do orçamento de 2023? Qual seria a solução que o senhor consegue enxergar diante do cenário atual? Olha, em primeiro lugar, só se deve garantir promessa se ela for compatível com as possibilidades do país, né? O Lula fez inúmeras promessas durante a campanha que são incompatíveis com a crise fiscal que o Brasil sofre hoje. Algumas de interferência no comércio exterior, absolutamente malucas, né? Desculpa a palavra. Ele disse que vai interferir no comércio exterior de carne para sobrar mais carne para o mercado interno. Isso é uma loucura, não é? O Brasil é um grande ator no mundo, é o primeiro exportador de carne do mundo. Os frigoríficos têm contratos de longo prazo com consumidores em vários continentes. Na hora que fizer uma interferência dessa, começar a proibir a exportação, isso é uma catástrofe. A imagem do país desmorona, os contratos estarão sendo violados, difícil o Brasil recuperar a sua fatia no mercado internacional de carne, e como uma parte vai ser desviada para o mercado interno, o preço do boi vai cair, e, portanto, o Lula prejudicaria os agricultores, a turma do agronegócio, né? Então, só para te dar uma ideia, ele está prometendo que vai ter dinheiro para a educação, para a saúde, para tudo. Não, eu acho que esse troço de promessa ele tem que repensar, né? Ele falou que vai dar
isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso é um impacto, uma perda de receita de 110 bilhões de reais. É uma irresponsabilidade enorme, se bem que o Bolsonaro também prometeu isso. Claro que tem que atualizar a tabela, é ruim ficar muito tempo com a tabela congelada, como aconteceu agora, mas isso não pode ser feito de uma só vez. O ideal é corrigir a tabela no contexto de uma reforma para reduzir privilégios na área do imposto de renda, talvez tributar os dividendos e, com o aumento da arrecadação, neutralizar um aumento, uma elevação do limite de isenção. Portanto, eu acho que cumprir promessa, porque ela é promessa, e arrebentar o lado fiscal, eu acho que seria uma irresponsabilidade. Na minha avaliação, talvez eu esteja torcendo para isso, né? Eu acho que o Lula vai caminhar para o centro, ele vai abandonar parte dessas ideias, ele vai perceber que a irresponsabilidade fiscal e seu impacto na avaliação do Brasil e na confiança vai interferir negativamente na sua capacidade de cumprir as promessas, vamos dizer, futuras, fazer o Brasil crescer, de pôr o pobre no orçamento. Isso é possível se o Brasil crescer, né? E o Brasil não cresce se houver perda de confiança no seu futuro, por erros de gestão macroeconômica. Eu acho que o Lula de agora vai ser o Lula lá de 2003, quando ele desprezou o programa do PT, era um programa cheio de equívocos, com intervenções na economia absolutamente injustificáveis, que tinha, até o título do programa assustava, era uma ruptura necessária. O que é que o Lula fez? Na prática, jogou esse programa no lixo e adotou o programa do Fernando Henrique. Ele deu continuidade à política econômica do Fernando Henrique, que era baseada no chamado tripé macroeconômico, constituído de responsabilidade fiscal, metas para a inflação e câmbio flutuante. Eu acho que a expectativa é que isso vai repetir mais uma vez agora em 2023. Tá certo. Tá certo. Conversamos com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Muito obrigado, ministro. Obrigado por estar conosco aqui na CNN Brasil. Um ótimo sábado para você. Obrigado, Renan. Obrigado, Basília. Obrigado, Tainá. Até mais. Foi uma Obrigada, honra. ministro. Obrigado pelo convite. Obrigada ao senhor.